Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, Pedro Fragoso Mendes. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Metodista Kairos. Bom dia, caro jornalista. Bom dia, rádio ouvintes da emissora metodista da Rádio Kairos. Bom dia, caros professores, comunidade acadêmica, docentes e discentes. Perdão. Tenha bondade. Muito obrigado pelo convite que nos faz. Tanto é de todo o interesse refletirmos. Advogado. Sim. É de todo o interesse refletirmos sobre a data, uma vez que é dela, é da educação que se faz o homem, é a educação que muda o mundo. A melhor arma para mudar o mundo, como dizia Nelson Mandela, é a educação. Neste sentido, importa realçar que educador é aquele que educa, o preceptor, o pedagógico. Portanto, educar é um ato, é um processo pedagógico que visa fundamentalmente a formação do indivíduo, formação do ponto de vista social, na dimensão humana, formação para a vida, formação intelectual, formação científica. Em todas essas áreas, partem do professor. Pessoa talhada para a mudança da sociedade, dos comportamentos da sociedade. Educador é o sujeito responsável por coordenar, na relação com o outro, os processos de ensino e aprendizagem. Isso significa que o educador é um profissional que investe no processo de desenvolvimento do educando, sempre ciente de que efetivamente necessita aprender. Na perspectiva da educação integral, isso significa muito mais do que possibilitar aprendizagens de conteúdos, mas garantir o desenvolvimento pleno dos indivíduos em todas as suas dimensões, como disse, intelectual, física, afetiva, social e simbólica. Tanto para introduzir o tema, este é que nos apraz dizer. Qual é a razão fundamental de se comemorar o Dia Nacional do Educador? Ok. A razão fundamental de se comemorar o Dia do Educador nos remete ao passado, quando o primeiro presidente da República, saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, apercebendo-se do vazio que havia naquela altura, então foi fazer o lançamento da campanha de alfabetização na Testang. Então, a partir desta data, foi justamente num dia como hoje, passou a constar nos anais da nossa história como sendo o Dia do Educador. Portanto, estende-se também já até ao professorado. Neste dia, Agostinho Neto declarou aberta a campanha de alfabetização na fábrica Testang 2 em Luanda. Exatamente. E foi um período que ficou na história do país como data da consagração ao professor, e em 1978 foi instituída em Diário da República como Dia do Educador Nacional. Certo. Para já, o educador a nível do país é valorizado como devia. O que é que falta para que se dê valor ao trabalho desempenhado pelos educadores? Muito bem. Como o senhor jornalista deve calcular, a razão de ser dos sindicalistas justamente é para defender a classe do professor, na medida em que o educador tem sido aquele que é menos tido e achado na perspectiva do desenvolvimento. É só para ver que nos orçamentos do Estado, nos termos da SADC, os outros países, a cota máxima que foi estabelecida é de 20%. Os outros países, como Botsuana, África do Sul, andam por aí à volta. E nós aqui, com todo o petróleo, diamante, todas as riquezas, não obstante os vários contextos socioeconômicos que o país tem estado a viver, mas continuamos aí a rondar entre os 4%, 5%, 6%. Nada mais do que isso. Sendo os calcanhares daquilo que o próprio setor da educação, dirigido pela senhora ministra Luísa Grilo, tem estado a encontrar, na falta de transversalidade entre o Ministério das Finanças, o Ministério do Trabalho e outras políticas a nível mais da superestrutura, é que tem estado a dificultar. Então é necessário que haja mais comprometimento com a educação.
Quais são os principais problemas do setor visando encontrar fórmulas eficientes para a sua solução? Um dos principais problemas é a definição de políticas consentâneas com vista ao desenvolvimento da educação. O Estado tem que saber o que é que quer com a educação, o que é que quer com o país, qual é a importância que dá a educação no contexto da governação que tem. Portanto, nós temos prioridade. Sabemos que o país precisa de defender-se. A defesa, a soberania é inquestionável, é indiscutível. Entretanto, se você quer organizar uma sociedade, tem que primar pelo desenvolvimento da educação. Você tem muitos analfabetos, tem muitos bêbados, tem muitos marginais, tem lixo nas ruas. Tudo isso passa por educação. Tudo se resume na educação. Começa e termina na educação. Sendo educador, a pessoa que se dedica ao ensino sistemático escolar, na transmissão de saberes e técnicos e teóricos à nova geração estudantil, para já, qual deve ser a ação comportamental que os educadores devem apresentar quando estiverem diante das escolas, diante dos estudantes? Também existem alguns educadores que se fogem das suas responsabilidades. Qual deve ser o papel que eles devem desempenhar, a ação? Muito bom. Pergunta muito pertinente e importante. Já dizia Emmanuel Kant que o homem não é nada senão aquilo que a sociedade faz dele. Então, neste sentido, o professor deve ser mesmo um espelho, uma imagem, uma referência. Deve incutir valores e saberes para que a sociedade se molde, siga aqueles princípios cívicos, éticos e morais, saber dos nossos limites, nossos direitos, onde começam, onde vão, passar esta imagem à sociedade, aos alunos, aí teremos uma sociedade mais saudável, mais consentânea com aquilo que são as normas da convivência socialmente útil. Preparar o plano de aula é uma das grandes dificuldades dos professores. Neste Dia Nacional do Educador, qual é a reflexão que pode exatamente fazer assim sobre algumas situações das quais os professores vivem? É como tudo. O indivíduo tem que ter uma base. Se tu não tens um plano de aulas, é como andar sem a carta de condução, sem um macaco, sem a chave de rodas. A qualquer momento estás avariado e não sabes como te orientar. Portanto, o plano de aulas é a base fundamental para entrar numa sala de aulas, sem o qual o indivíduo fica perdido a navegar em águas turvas. Portanto, aconselhamos os colegas a planificar, a seguir os programas, aquilo que a didática, as metodologias do processo de ensino e aprendizagem nos passam. O que acontece, porém, é que há áreas de formação integral para professores. Por isso nós temos aqui o ICED, Instituto de Formação a Nível Superior de Ciências da Educação. Mas também temos os institutos de ensino médio. E quase todos estão a desaparecer. O INE Garcia Neto agora foi transformado num PUNIF. É um erro crasso. Os professores, no nosso tempo, havia áreas de formação. Uns faziam matemáticas, físicas, línguas. Passou-se para o mútuo. Passou-se para o mútuo, mas estamos a falar do país. Então, o mútuo é uma gota d'água no oceano para aquilo que são 1.700.000 e tal quilômetros quadrados que o país tem, para 30 mil habitantes. Então, tem que se pensar o país. Nesse sentido, a maior parte dos professores, se é que são, vamos chamar professores sem desprimor, vão para o setor porque procura de emprego. E esta questão exatamente... Era preciso formação pedagógica, formação direcionada e formação contínua que o Ministério tem que dar a esses indivíduos. Há pessoas que vieram das engenharias, por exemplo. Ele sabe para ele, mas agora para transmitir o conhecimento é necessário mais do que isso. Preciso passar por uma formação específica do ponto de vista pedagógico, da didática. Mas às vezes o Ministério, por exemplo, não tem na sua base de dados de que o professor que está a lecionar na escola, por exemplo, do magistério, não tem a formação em pedagogia. Ele tem a especialidade de engenharia, leciona uma cadeira voltada às engenharias, mas não tem a formação em pedagogia. Como o Ministério pode ter estes dados?
as escolas podem exatamente facilitar neste processo? Não, a partir do momento que o indivíduo ingressa para a carreira, para o setor da educação, está identificada a sua área de formação. Logo, é necessário ver que ferramentas devemos adicioná-lo, agregá-lo, que é para desempenhar o seu papel com pompa e circunstâncias, sem sobressaltos. O que se passa é que são pequenas ações de formação, no início do ano letivo, às vezes nos intervalos dos trimestres, mas não é bastante que é para que o indivíduo tenha aquele traquejo pretendido na transmissão de conhecimentos. Portanto, hoje em dia, ensinar não é apenas chegar na turma de aulas e despejar matérias, não. Tem que interagir. O professor agora é um facilitador. Tem que pôr ferramentas à disposição do educando, do aluno, para que ele por si só também tenha a capacidade de interagir, de pensar e investigar. Como dizia Jean Piaget. Então, é necessário que a pessoa, ela também, para além do que aprendeu, consiga deixar a sua marca, para não ser apenas um reprodutor de conhecimentos. Sobre essa questão de materiais, o educador, para além do educando, obviamente que deve exatamente ter os seus materiais, ou deve ter material a que a instituição lhe possa fornecer. Como é que olha para esta questão de materiais que alguns professores acabam não tendo para melhor ensino aos seus educandos? Mas falar de materiais, quer dizer, nós estamos mergulhados num mar de dificuldades. Eu próprio sou um exemplo. Eu leciono 2 cadeiras que os materiais têm que recorrer. Apenas consegui o programa. Agora, quantos materiais têm que passar? E às vezes ir nesses senhores lá dos congolenses, ir a consultar um amigo, uma biblioteca, recorrer às redes sociais. Não, isso é zero. Material específico. Se tu recuares mais cá abaixo, logo a começar, são aqueles manuais que nós refletimos da vez passada. Os manuais vêm com erros. Se reparar, mesmo agora foi permitido que os alunos, eu tenho 2 filhos na instrução primária, tive que comprar os livros em São Paulo, porque aquilo que foi prometido que haveriam livros suficientes nas escolas, faça agora uma ronda pelas escolas aqui mesmo próximo, vai encontrar essa realidade. Não há manuais. Mas vocês, como professores ou como educadores, não recebem materiais para servir de suporte para a instrução aos estudantes? Devíamos receber, mas à medida que o tempo vai passando, o quadro vai invertendo. Eu não sei onde é que está o problema. Se calhar essa descentralização de passar para o setor privado está a ajudar a termos essa dificuldade. Porque eu me recordo no passado, quando o Instituto, mesmo o INIT, funcionava, não tínhamos assim tanta dificuldade. Mas depois que essa tarefa de produção de materiais passou para o setor privado, acho que não há um bom alinhamento. Em princípio, o Ministério da Educação coordena ou deve coordenar essas políticas. Mas há qualquer coisa que nessa cadeia falha. Então, qual é a solução que aponta para este problema da distribuição de materiais para os educadores? Nós pensamos que, sendo a educação um fator fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, o Estado devia chamar para si essa responsabilidade, com olhos de ver. Nem que tente criar indústrias apropriadas, porque não se pode brincar. Sobretudo, há setores chaves para uma sociedade. Educação e saúde são fundamentais, sem descurar os outros, mas é preciso traçar linhas, metas pré-concebidas, com cabeça, tronco e membro, para se desenvolvermos um país. Se nós andamos a brincar de educação, não estamos a fazer nada. Razão para a qual tu chegas às universidades, temos o déficit que temos. Vais ver logo na escritura das suas monografias. Os erros, eles quando partilham lá os fins dos seus cursos e tal, nós vimos nas redes sociais. É um desastre. Está preciso pensar, repensar a educação. Para onde estamos, para onde queremos chegar com a educação. Porque um país que se preze não pode brincar com a educação. Se queremos atingir desenvolvimento, educação é a prioridade número 1. Admira-me as pessoas, quando estão nos lugares aqui abaixo do nível, nós reconhecemos pessoas que estão nos setores-chave de poder de decisão, reconhecemos mérito, reconhecemos capacidade, porque foram nossos colegas, outros nossos mestres. Mas quando atingem determinados cargos, até parece que acusam um vírus qualquer que desaprendem.
Não sei o que é que está na base disso. Precisamos investigar. Outro elemento que chama a atenção é a questão de alguns professores que para si nesta manhã de terça-feira. Bom dia, bom dia. Rádio Cairo.